adiante, vamos ler algumas escrituras, a começar por 2 aos Coríntios e também em Apocalipse. Nós estamos, este já é o culto de número 5, onde estamos estudando a mensagem entregue pelo irmão Oliveira, com o nome O Cumprimento de Deus. E durante a leitura e comentário desta mensagem, tem muitas escrituras que nós estamos acompanhando, estamos lendo. Então, não teremos aí uma leitura inicial para ser feita, né? Já que durante a leitura teremos várias escrituras. Para aqueles que estiveram nos outros cultos, eu apenas quero fazer um pequeno resumo para vocês. Para os que não estavam, né? Para os que estavam também, a respeito do cumprimento de Deus. Deus tem um desejo de ser cumprido, Ele sempre teve esse desejo. Por isso, antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu um plano. Ele é completo em si mesmo, porém, Ele vela por sua palavra para a cumprir. Jesus disse: passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque Deus tem que ser cumprido, ou levar o seu plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo ao seu clímax, ao seu final. Se isto ficasse pela metade, Ele não seria Deus. Se isto ficasse sem chegar ao seu desfecho, então Ele teria falhado, vamos dizer assim, em cumprir sua meta. Deus tem um desejo de ser cumprido, o que só será possível quando todos os seus planos referentes ao novo céu, à nova terra, à nova Jerusalém, referente ao seu próprio povo, quando tudo isto estiver consumado. Só aí Deus então estará cumprido. Embora para alguns pareça algo sem sentido dizer que o próprio Deus necessita de um cumprimento em si mesmo, como se Ele estivesse no mesmo nível do homem, necessitando de algo, como se Deus não fosse soberano e perfeito em seus atos, em suas ações. Mas o fato é que são seus filhos que necessitam de um cumprimento a fim de que estejam em Deus por completo e sejam da sua semelhança igual a Ele. É o cumprimento disso que torna Deus mesmo e os seus planos consumados e cumpridos. Enquanto nós não estivermos no mesmo patamar, na mesma essência, na mesma imagem de Deus, semelhante a Ele. Embora Deus não seja totalmente como nós, Ele não nega que possuímos a semelhança, ou a mesma semelhança com Ele, ou que Ele se pareça conosco. Do contrário, Ele não poderia ter vindo e assumido a forma humana. Creio que falamos sobre isso no culto número 3 desta série, onde mostramos Deus tendo a nossa forma, porque Ele nos fez conforme a sua imagem. Então Deus tem mãos, tem pés, tem braços, tem boca, tem testa, tem cabeça, tem cabelo, tem olhos, tem boca, tem quadris, Ele se assenta, Ele se levanta, e assim sucessivamente. Somos todos feitos à imagem de Deus, e como restaurador do seu povo, todos os propósitos dele para conosco partiram de si mesmo, partiram de seus próprios atributos, segundo a sua perfeita sabedoria. Todos os seus planos estavam nele e partiram dele. Então, até que todos eles se realizem, Deus não está cumprido ainda. Deus primeiramente esteve aqui na terra, em seu profeta, nesse tempo final, para tornar os seus desígnios e propósitos firmes e manifestos no tempo de sua revelação. Então, é um período de tempo que avança, que se cumpre, e outro período entra em cena. Ele agora está aqui como um juiz, não somente para julgar as nações,
Mas Deus está aqui para disponibilizar para a noiva o cumprimento de suas promessas. Cumprir nelas suas promessas. Antes de voltar, ele se voltar definitivo para Israel. Ele tem que cumprir esta parte que diz respeito à sua noiva. Então, esta é a ocasião, neste tempo é a ocasião em que todos os seus mistérios são abertos, são revelados diante de nós. No culto passado nós falamos, Deus não é mais um mistério. Todos os mistérios, todos os segredos devem estar por este tempo terminados e cumpridos, conforme Ele tem prometido por meio dos seus servos, os profetas. João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E da mesma maneira, o Elias de nossos dias, ele teve que diminuir para que Cristo crescesse diante de nós, de acordo com a revelação que ele nos tem dado. Não para que um povo, ou não para que um outro profeta ou mensageiro crescesse. Não, senhores. Ou que surgisse outro após o Elias do tempo final. Mas para que Deus mesmo pudesse crescer e cumprisse no meio do seu povo. Esta é a era em que o sétimo selo e os 7 trovões se abrem diante do povo de Deus, para que Sião entre em sua glória, para que a nova Jerusalém seja revelada, para que Sião entre em sua glória e habite na nova Jerusalém, no momento em que o tempo e a eternidade se juntam, fundem-se um no outro, tempo e eternidade. Embora Adão houvesse falhado, ele falhou em se apossar da árvore da vida, Deus agora deseja que um povo tome desta árvore da vida para tornar-se imortal, para poder entrar na cidade santa, preparada para um povo preparado. Tudo para que a palavra de Deus seja cumprida, para que seu plano chegue no seu final. Este, portanto, é também o tempo em que a noiva de Cristo não conhecerá mais nada por enigma, nada mais em parte, porque ela estará face a face com Deus para ter uma comunicação definitiva com Ele. E aí entra definições. E durante todos esses cultos estamos batendo nesta tecla. Definições. Não seja mais como menino, não seja mais como criança, sem saber o que vai acontecer, uma vez que todos os mistérios futuros para a igreja, ela já sabe nesse tempo, porque ele enviou um profeta para nos dar a revelação dos mistérios. Então você tem que ter definições, você tem que aprender, você tem que entrar por um treinamento, por um aprendizado, ou você não conhecerá o reino dos céus, ou você não nascerá de novo, uma vez que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e ver significa entender. Então, quando estamos falando de um elefante, você não pode pensar numa formiga. Quando estamos falando em um cavalo, você não pode pensar em um banco, em uma cadeira de sentar. Se bem que um cavalo tem 4 patas e a cadeira onde você se assenta pode ter 4 também, mas por definição são 2 coisas totalmente diferentes. Então Deus entra em cena e através de um profeta tem com a igreja uma comunicação definitiva. Então não é tempo mais de brincarmos com as palavras ou de ficarmos titubeando entre 2 pensamentos, sem sabermos o que vai acontecer, sem sabermos o que é as coisas futuras, coisas que hão de ser e que já foram reveladas neste tempo. Os irmãos que estavam conosco no primeiro culto sabem do que nós falamos quando estávamos em uma determinada pescaria, e eu perguntei para alguns irmãos o que vocês pensam sobre o milênio.
Então nós pegamos aquelas respostas e tomamos por base e apresentamos para as pessoas o quanto que ainda brincamos com as palavras ou não temos procurado entender a definição destas coisas. Nesse tempo de uma comunicação definitiva, é quando a igreja conhece a Deus face a face, porque Deus que a palavra se revela para a igreja, a menos que não tenha sido revelado ainda para você. Se há uma comunicação definitiva da parte de Deus para mim e para você, então a igreja está conhecendo-o como ele deve ser conhecido. E também ela se mostra, ela se apresenta, ela conhece a si mesma. Porque a noiva será literalmente transformada à imagem do Deus Todo-Poderoso. Por isso o mortal será revestido de imortalidade. E ao contemplá-lo por intermédio de sua palavra, como disse o profeta, ele aí na face da palavra, quando a igreja pode contemplá-lo através da sua palavra revelada no tempo do fim, ela então torna-se parte de sua obra-prima, a grande obra-prima de Deus. Ela então possui a perfeita revelação para esta hora, e esta perfeita revelação que conduzirá a igreja para a imortalidade. Sem este conhecimento, por revelação, ela não chegará a isto. Porque essa transformação que começa de dentro para fora vem através de uma renovação de entendimento. Se estamos à procura ou em busca da transformação do nosso corpo, do corruptível sendo revestido da incorruptibilidade, você não chegará a este patamar se antes disso você não tiver a sua mente transformada, o entendimento renovado. Então aí está a mensagem do tempo final. Ela já foi comprovada pela vindicação. A nós com este propósito. Então, sendo assim, todos aqueles que sabem que Deus está neste momento sendo cumprido, deve, com sinceridade de coração, exaltá-lo, adorá-lo, louvá-lo, e porque também eles sabem que fazem parte deste cumprimento de Deus. É muita coisa para pensar, será? Agora, falando sobre esta comunicação definitiva, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, e aqui vai a primeira escritura para meditarmos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo nos assegura que isto é verdade e é uma revelação dada pouco antes da ressurreição. Embora isso não seja uma manifestação física, isto só cumpre-se fisicamente até quando chegar ao cumprimento de Apocalipse, capítulo 21. E em cultos passados nós lemos sobre Apocalipse 21 e Apocalipse 22 e assim sucessivamente, onde fala sobre novos céus e nova terra, onde fala sobre Nova Jerusalém, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Paulo fala disso em 2 Coríntios 3, versículo 18. Ele nos assegura que isto é uma verdade e é uma revelação dada pouco antes da ressurreição, mas só entrará em manifestação física, literalmente, quando isto que acabamos de ler chegar ao seu cumprimento. Vamos ver o que está em 2 Coríntios. E você tem que fazer o melhor do seu entendimento, ou você não vai conseguir acompanhar este plano de ensino. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então observe isto. Por isso, tendo este ministério,
segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Paulo nos assegura aqui que seremos literalmente transformados à imagem do Deus Todo-Poderoso ao olharmos na palavra, e Deus vindo a nós através desta palavra. Então estamos vendo Deus Todo-Poderoso revelado diante de nós pela palavra. As pessoas têm imaginações sobre o cumprimento das Escrituras, como eles tinham imaginações a respeito do cumprimento do Antigo Testamento, quando falava sobre o Filho do Homem, quando falava sobre o Messias, sobre o Rei ungido e o que faria e todas estas coisas. Eles liam nas profecias quando dizia: vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale será o quê? Aterrado, né? Alterado e tal. Todo outeiro, todo vale será elevado, todo outeiro será... Não sei agora o jogo de palavras bíblica como é, mas vocês lembram dessa escritura. Então é claro que as pessoas ficaram imaginando como seria esse preparamento. Geralmente quando um grande magnata, um grande rei ia de um lugar para outro, então era arrumado o caminho, uma trajetória por onde passar a carruagem e tudo mais. Se esperava coisa desse tipo. E quando isto entrou em cumprimento, tínhamos o quê? Um homem que saiu do deserto vestido com peles de animais e disse: eu sou o cumprimento desta escritura. Veja, onde está a pá? Onde está o machado posto à raiz das árvores? Onde estão as grandes máquinas, os maquinários que iam arrumar o caminho, preparar tudo? Era uma mensagem, era um homem bruto, rústico, pregando uma mensagem. Então as pessoas não podem aceitar o cumprimento da Escritura porque eles têm imaginações. E é tempo de deixarmos de lado nossas imaginações e buscarmos as infalíveis realidades do Deus vivo. Se Deus enviou um profeta e ele pregou o tema o poderoso Deus desvelado perante nós, então você tem que entender como é que esse Deus se desvela, como é que ele mostra a sua face, quando ele diz quem ele é e como ele deveria se manifestar nesse tempo do fim. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está nos assegurando que seremos literalmente transformados à imagem do Deus Todo-Poderoso ao olharmos na palavra. Porque Deus mesmo viria a nós através da palavra, e quando você fosse identificado dentro do cumprimento desta palavra, você estaria vendo o Deus Todo-Poderoso revelado diante de você, porque agora você sabe quem é Deus e como ele se manifesta. O que Paulo está dizendo também aqui é que nesta hora entra em cumprimento Efésios 1,17, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dará no conhecimento dele mesmo, dará a você, no conhecimento dele mesmo, o espírito de sabedoria e de revelação. Isto entra em cumprimento nesta hora final. Veja, aí está ele revelado, o espírito de sabedoria e de revelação, vindo para que a igreja pudesse conhecer a ele. E observe o que ele diz, o que Paulo diz: as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós estamos chegando a isto, estamos chegando a esta parte, estamos nisso nessa mesma hora. E você sabe, depois em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5, que foi aonde nós lemos, aliás, nós lemos até o versículo 3, tem aí o 4 e o 5 que diz: de Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Então nós já lemos isto, vemos que Deus é visto e conhecido habitando em harmonia. Aqui está a completa harmonia de Deus e seu povo.
sem morte, sem dor, sem pranto, sem nada. Isto é Deus chegando ao seu cumprimento, habitando em harmonia com o seu povo, reinando sobre o seu povo, exatamente como nós vimos no primeiro culto, em Isaías 65, e nós já lemos tudo isso em 2 cultos passados, no culto número 1 e o número 2, onde estudamos alguns capítulos do livro de Isaías, onde fala sobre o milênio, e foi dada a advertência para nós a respeito de muitas escrituras ali que não se aplica para o milênio, porque no milênio não tem morte, no milênio não nasce criança, no milênio não morre ninguém. Somente Cristo e a noiva estará no milênio. Só isso. Onde estarão as outras nações? Estarão esperando a segunda ressurreição. E assim sucessivamente. Agora, o que estamos vendo com todo este plano diante de nós é o cumprimento de Deus. É disso que se trata a coisa toda. Ou seja, a Nova Jerusalém, habitada por Deus e sua noiva, os 144 mil ao redor, e logo mais todos os outros salvos que receberão recompensa por algo que fizeram e receberão direito à vida eterna. Então você tem aí a Nova Jerusalém em cumprimento, é claro, e em seguida você vê a terra recém-criada, com todos os redimidos do lado de fora da cidade, todos os que entram no plano de serem salvos, não é? Com nada mais, além de perfeição acima de tudo. Mesmo que você esteja dentro da cidade ou fora dos muros da cidade, o que você tem ali é perfeição, a ponto de, antes de clamarmos, Ele responde. Antes de você perguntar, Ele já te dá a resposta. A Bíblia diz, porque Deus será tudo em todos. Agora, é claro, isto permite a cada um de nós sabermos que não existe tal coisa como um problema no futuro. Não enfrentaremos nenhum tipo de problema, não haverá nenhum tipo de problema neste reino futuro, nesse reino celestial, terrenal, porque é o celeste e o terreno junto. O William Branham chamou de o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, porque céu e terra se juntam, tempo e eternidade se juntam para ser um só. Portanto, não há agitação, não há dúvida, não vai ter preocupação, não terá desconfiança, nada para se suspeitar, nada a não ser todas as nossas respostas. Amém. Tudo estará ali. Em outras palavras, você vai para a existência futura como sendo uma criança, como sendo um bebê, na pura inocência. E é por isso que o Senhor Jesus disse que a menos que você seja como uma criança, você nunca entrará naquele lugar. Sem nenhum preconceito, sem nenhum conceito, nada pré-concebido, nenhuma ideia, nenhuma imaginação humana. Você nasce sem saber de nada, sem entender nada. É assim que você tem que morrer para esta vida, para se apresentar para esta outra. É um aprendizado totalmente diferente. São os pensamentos de Deus fluindo através de nós. Não poderá ser nossos próprios pensamentos. E quando você e eu surgirmos em nossos novos corpos, vivificados e transformados, seremos recém-nascidos nessa nova terra. E nós seremos filhos de Deus, como filhos manifestados, sob os cuidados paternais do próprio Deus, sobre a divina e majestosa vontade do Senhor. Ele estará no controle de tudo. Nenhuma reclamação, nada o que se pedir. Não haverá necessidade de pedido, porque tudo ali será nossa resposta. Este, meus amados, é o princípio fundamental do Deus Supremo. Sim, senhores. Não há nada, portanto, além disso, que Deus poderia ou desejaria para si mesmo. Não, senhores. E certamente nada além do que nós desejamos.
Tudo que você deseja, quando se trata do sentido espiritual, estará ali. Pelo menos quando se trata da redenção, tudo que é pertinente à redenção, Deus tem muitas coisas além que eu não conheço e que você não conhece. Então, se há uma necessidade em você que até agora você não sentiu, já tem o suprimento ali do outro lado para você. Mas quando se trata de redenção, quando se trata de que Deus está trabalhando para a sua satisfação e para a nossa satisfação, então é isto, para esta noiva, é o que Ele preparou para esta noiva, para a igreja, desde o jardim até a cidade santa, desde o Éden até a Nova Jerusalém, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus preparou. Então, estamos caminhando para este cumprimento, para o grande cumprimento de Deus. Mas, uma vez, você irá notar que as pessoas começam a especular, as pessoas começam a imaginar. E é claro que depois que pregamos uma série assim, sempre tem pessoas que começam a imaginar, e aí nos vem com pergunta, querendo entender pontos isolados do tema. E aí eu me encalo e não respondo, porque eu também não sei todas as respostas. E é claro que vem especulações, e elas não estão satisfeitas em crer nisso. Não, senhores. De forma visível, as pessoas se mostram insatisfeitas, como se o plano de Deus não fosse perfeito, como se o plano de Deus não fosse completo. E é por isso que elas deixam de lado a fé, deixam de lado de confiar na promessa de Deus e começam a especular. E, por exemplo, alguém diz: não vai haver noite lá? Lá não tem noite? Bem, quem no mundo quer ficar acordado o tempo todo? E é claro, eu seria um dos primeiros a reclamar. Dizem que eu durmo demais. Tem camarada aqui que também não tem tempo ruim para dormir. Se encosta e já está roncando. Conheço alguns. Eu poderia ser parte desta grande massa de pessoas reclamantes, repugnantes e tropeçantes, porque, rapaz, quem de vocês tem dormido o suficiente? Eu sei que tem pessoas aqui que deitam às 7 da noite e só levanta às 5 da manhã, pronto para trabalhar, reclamando de quem está com sono. Porque tem pessoas que têm dificuldade em dormir, têm dificuldade de se concentrar. Mas já pensou, nós estamos caminhando para um lugar onde não haverá isso? Amém. Você não vai precisar dormir. E agora? E você que gosta de dormir, como vai ficar lá? E você que é dorminhoca, gosta de roncar e perturbar os outros com seus roncos, como vai fazer lá? Bom, graças a Deus que haverá um dia em que não precisaremos de nenhum sono. E se você começar a sugestionar sobre isso, como eu já disse nos outros cultos, que tem pessoas que estão aí procurando saber se lá vai ter ferramenta, se pode levar a maquita para cortar pedra, para colocar azulejo e aquela coisa toda, para revestir as paredes celestiais da Cidade Santa, com isso e com aquilo, né? Porque não quero ficar parado, Deus me defenda ficar parado. Rapaz, descansa aí, não posso não. E é já morrendo, tropeçando, sem aguentar nem ficar em pé, mas sempre cutucando alguma coisa, limpando isso, arrumando aquilo. E quando fica caduco, aí é complicado, né? Porque não aguenta mais fazer e atrapalha quem está fazendo. É complicado. Só quando morre mesmo, aí é que não faz mais nada. Aí é que sossega o fato, como dizem. Lá você não vai precisar disso. Então você vai ter que ter paciência. Porque nada a se fazer. E agora? Vamos ficar à toa? Como será isto? Nada para se dormir, nenhum cansaço físico para ter que descansar. Me diga, por que você ia querer dormir? Por que você ia querer perder tempo com descanso quando você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso? Como você vai perder tempo com descanso, com sono? Ninguém que estivesse com o entendimento correto gostaria disso. Ninguém ia querer perder tempo.
A Bíblia diz que na cidade não tem noite. É assim que está em Apocalipse. Não haverá noite. Sempre estaremos na presença da grande luz. Amém. Sim, a luz, a própria vida de Deus, fluindo, manifestando, sustentando, cuidando de tudo. Em outras palavras, esta noiva e a cidade santa e o cordeiro e seus assistentes e os súditos fora da cidade é a obra-prima de Deus, é o melhor de Deus. Deus poderá olhar de cima de tudo, porque Ele estará no topo de tudo isso, e verá o cordeiro no trono, e verá o grande monte Sião descendo na forma de pirâmide, toda noiva, os 144 mil ao redor, e todos os salvos à distância, milhões de milhões e milhares de milhares. É a obra-prima de Deus. Tudo que Ele planejou desde a eternidade, isso nunca aconteceu a não ser na mente de Deus. E Deus está levando isto em cumprimento. Como você deve ficar, como não deveríamos ficar, ao saber que fazemos parte desse grande plano? Tudo isso ficaria incompleto sem você. Você é parte deste cumprimento de Deus. Sim, senhores, é a perfeição de sua sabedoria, é a perfeição de sua mente infinita, é o que torna Ele sendo o que Ele é a sua glória. Sim, senhores, pois é a nova geração, nesta nova era, é a verdadeira avaliação de Deus. E sendo que aquilo, tudo isto em cumprimento, é a verdadeira avaliação de Deus, isto não é outra coisa a não ser a glória de Deus. Você estará participando, sendo parte da glória de Deus. Você sabe, a palavra glória no grego significa avaliação, valor real, verdadeiro posicionamento, a entrega real do crédito, a comparação. Isto é o que quer dizer a palavra glória. Agora, irmãos, você não tem nada para se comparar a isso. Com razão, Paulo disse que as coisas que os olhos não viu, nem subiu ao entendimento humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por que tem estes que amam a Deus? Porque eles fazem parte deste grande plano. Eles fazem parte deste cumprimento. Mas, irmão e irmã, a Bíblia nos adverte que nós não devemos avaliar as coisas de Deus segundo as nossas próprias ideias. Veja como está em 1 Coríntios, capítulo 1, se você tem aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O que eu disse antes? A Bíblia nos adverte que não devemos avaliar as coisas de Deus segundo as nossas próprias ideias, certo? Veja, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, só para aqueles que fazem parte disso, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, onde ficam os grandes e inteligentes? Onde ficam os PhDs? Onde ficam os títulos? Onde ficam os títulos de pessoas sábias e inteligentes? Como dizia um outro pregador, um estudioso, ele dizia: você fica mais frio por causa dos graus. Você se afasta mais longe de Deus por causa da inteligência humana adquirida aqui nesta terra. O que diz aqui?
onde nós lemos: os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Paulo diz assim, ó, isso não chega ao entendimento humano, os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir sobre isso. Agora me diga, eles não veem porque não está diante deles? Eles não ouvem porque nunca se falou a respeito? Não é assim. Eles veem todas as manifestações. Eles ouvem as mesmas coisas que você pode ouvir, mas não sobe ao seu entendimento. Eles não conseguem discernir o que estão vendo, nem o que estão ouvindo. A diferença para os filhos de Deus é isto aqui que Paulo diz, olha. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém. Os outros recusam a revelação. Vê? Quem quer ir a algum lugar onde você não consegue dormir? Eu vou buscar lá o quê? E ficar parado sem fazer nada? Vou passar 1000 anos sem ter para onde ir? Vou passar uma eternidade como uma nuvenzinha flutuando? É este o pensamento das pessoas a respeito das coisas que hão de ser. Quem quer ir a um lugar onde você não consegue dormir? Ficar acordado por milhões de anos? Só um minuto. Você não nasceu para viver na água, você sabia disso? Porém, você é gerado dentro de uma bolsa, ao redor de água. Mas tem uma placenta ali ao redor. Toda criança gosta de água, coloca dentro da banheira, porque ele não quer mais sair dali. É gostoso brincar na água. Teu corpo tem, creio, parece 70% é líquido. É água. Mas você não foi feito para viver na água. Você não consegue respirar muito tempo debaixo da água. Você nasceu para viver na terra. Você não foi feito para viver no espaço. Você até pode visitar lá, pode passar umas horinhas lá para cima. Mas você foi feito para estar na terra. Para viver na terra em um belo e enorme estado de harmonia. Não da forma que está, não da maneira que a terra está. Você foi feito para viver na terra em um belo e enorme estado de harmonia, o que aumentaria em intensidade. Esta harmonia aumentaria em intensidade à medida que Deus se revelasse cada vez mais. Você tem isto lá no Éden. Como o homem vivia com Deus. O que Deus disse que ele tinha que fazer para viver em harmonia. O que Deus disse que ele deveria fazer. Tinha que fazer. Ele tinha que se alimentar, comer das árvores frutíferas. Foi proibido a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não foi proibida a árvore da vida. À medida que Deus fosse revelando-se a si mesmo, o homem ia subindo de degrau na sua inteligência espiritual, no seu estágio de perfeição, a tornar-se como Deus, porque ele foi feito segundo a imagem do Criador. Mas é claro que ele não tinha ainda participado da árvore da vida. E como eu vos disse, se Adão tivesse comido, né, ou participado da árvore da vida, do Éden era direto ao milênio. Não teria essa trajetória que temos tido aí durante esses milênios da história humana, com guerra, decepções e tudo quanto não presta. Veja, à medida que Deus se revela ao homem, ele entra no estado de perfeição ainda mais. Você é um filho da terra. Por isso você vai sair da terra, mas vai voltar a viver na terra. As pessoas não têm muita afinidade com Hebreus 6. As pessoas não gostam muito de Hebreus 6, quando ela chega a compreender o que isto significa. Veja. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Sim, senhores. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus.
ou da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles com quem é lavrada, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Então, elas não entendem a mensagem do profeta. As pessoas não gostam de Hebreus 6 em evidência. As pessoas não entendem a mensagem do profeta, porque isto é o trono de Deus que foi trazido à terra. É Deus em seu trono trazido à terra. Entenda que o que desce com o livro aberto, Apocalipse 10, 1, o anjo forte que desce com o livro aberto, é o dono original do livro que estava sentado no trono com o livro em sua mão. O cordeiro toma de sua mão o livro, abre os selos, mas o dono original do livro é quem desce à terra. O Deus Todo-Poderoso é quem desce à terra no tempo do fim para cumprir esta parte que só cabe a Ele dar cumprimento. E a falta de entendimento na mensagem do profeta não deixa as pessoas entenderem que isto é Deus em seu trono trazido à terra. Não somente um trono de Deus trazido, é Deus em seu trono trazido para a terra. É a majestade, é a sabedoria, é a força, é a honra de Deus trazida em manifestação sobre a terra, e seus filhos herdam isto pelo sangue que os resgatou, que o comprou. O juízo, o julgamento de Deus está na terra. O juiz supremo desceu à terra. Esta mensagem não está fazendo outra coisa a não ser julgando o mundo, dando a sentença para o mundo e assegurando para a noiva de Cristo a herança que é dela por direito. O juiz quem dá essa decisão, essa sentença. A decisão foi tomada. Então ele vem dizendo a você que você faz parte do plano, que você receberá a sua herança, que você será recompensado de acordo com o que ele estabeleceu quando ele arquitetou seu plano e prometeu que tu estaria incluído, e por isso você não sai da mão dele. Jesus disse: ninguém tira de minha mão, ninguém tira da mão do meu Pai, e assim sucessivamente. É nessa atmosfera do Espírito, essa atmosfera espiritual que entra em cumprimento, essa atmosfera e o espírito disso começou quando os selos foram abertos, começou quando os selos foram revelados diante das pessoas. O apóstolo João viu apenas uma visão em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 8 ao versículo 14. Veja o que João vê em visão. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto
e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia com voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer, e assim sucessivamente. Isto já começou, e vai continuar a crescer, até que a terra ecoe, e nós pulsemos com a paz. Haverá uma pulsação nesta terra. Ondas de paz invadirá todo este planeta. Todo, não só o planeta Terra, mas também nossos corações, nossa alma, nosso espírito, porque para começar, nós estamos indo, caminhando para o reino de paz que será estabelecido nesta terra. Sim, irmãos, a igreja está caminhando para isso. Quando se acorda de manhã, algumas vezes você já acordou pela manhã e sentiu que não tinha dormido o suficiente, sentiu que está mais cansado do que quando se deitou, o corpo está mais dolorido do que quando você foi para a cama. É muito estranho, não é? Às vezes você levanta com um sentimento estranho. Quem de nós não já passou por isso? Sendo honesto com nós mesmos. Às vezes o nosso descanso não passa de ficar mais cansado. E tem pessoas que dizem: eu vou descansar uns dias, vou tirar umas férias, e depois dizem: eu estou cansado de não fazer nada. Não é assim? Estou cansado de não fazer nada. Cansei. Já deu. Não é aqui o nosso descanso. Como você gostaria de pulsar com a paz? De pulsar junto com a paz? De ser o próprio eco da paz. Você nunca pensou nisso? Você sabe o que é pulsar com a paz? Nesse cantinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, você já tomou o pulso de alguém? Já contou os batimentos cardíacos? Já colocou o seu dedinho aqui, contou no relógio para ver se está batendo certinho a pulsação? Você pode observar aqui, você pode observar numa certa parte aqui do pescoço, né? Onde passa a jugular, para você entender o que é a pulsação da vida. E quando isto para de pulsar, significa que teu coração parou. Se tivesse ligado nos aparelhos, estaria lá. Não tinha nenhum titi, nada daquilo, nada de titi. Acabou a pulsação. Então, enquanto estiver uma pulsaçãozinha aqui, você diz: olha, está fraquinha a pulsação, a pressão está meio baixa, vamos aumentar com alguma coisa, vamos controlar isso. Vê se ainda tem pulsação. Tem. Ainda está respirando, ainda tem vida, o coração ainda está reagindo. É necessário esse pulsar da vida. Agora imagine você pulsando paz. É assim um novo céu e nova terra. Cada brilho da majestade divina, cada resplendor da glória de Deus, da grande luz, será pulsando a paz. Paz, shalom. Tudo tem terminado. Entra no gozo do teu Senhor.
pulsar com a paz. Você tem pulsações. Então você vai entender que não haverá medo. Não terá nada a que se temer. Medo não existirá, porque você estará pulsando a paz. E esta é a hora rápida que está vindo sobre a terra, em que se dirá de novo à noite: oxalá fosse de manhã. E pela manhã, oxalá fosse à noite. Você já passou por isso? Levanta de manhã e diz: deveria ser noite. Ou se o dia terminasse logo. É assim a nossa existência. As noites se tornam intermináveis, dependendo do teu estado de espírito, dependendo da preocupação que você tem. E o sono não vem, e as dores aumentam. E você não pode nem caminhar. Você já pensou que quem está gripado sofre mais à noite? Ataca mais à noite? E você fica lutando para que amanheça o dia, para que você possa levantar, andar um pouco. Os pulmões são forçados a respirar. Mas você quer movimento. E daí a pouco está você reclamando: oxalá fosse noite, para acabar a doideira do dia. De manhã você diz: se já fosse noite. À noite você diz: se já fosse manhã. Quem de nós não já passou por isso? Eu já passei por isso um monte de vezes. Principalmente quando você está doente, é assim que você fica. Você mal pode esperar pela manhã para sair da cama. Daqui a pouco você mal pode esperar chegar à noite para voltar para a cama. É como se você estivesse na terra do nunca. Num desenho animado, né? Chama a terra do nunca. Muitos de nós já tivemos isto. Já nos sentimos na terra do nunca. Mas basta pensar: como será nesse futuro? Lá você pulsará com a paz. Você diz: como é isso, pulsar com a paz? Porque não se trata de estagnação. Não é porque você não necessita de dormir, não vai estar cansado, mas não quer dizer que você vai estar em um estado de estagnação, nem tampouco em um estado de estupefação. A Bíblia fala que estaremos no estado de paz e harmonia. A Bíblia chama paz. Ela diz: a paz fluirá como um rio. E um rio não pode ser água estagnada, parada. Ela está sempre em movimento. Sim, senhores. O compositor sábio disse: a paz como um rio presente está em meu caminho. Então minhas trilhas, como as ondas do mar, podem rolar. Qualquer que seja a minha sorte, tu me ensinaste a dizer: a minha paz é como um rio. Amém. Não é assim o corinho, não é? Que sempre as pessoas cantam. A minha paz é como um rio que corre. Como é, irmão Ronaldo? Irmão Ronaldo não sabe desse corinho, irmão. Eu vou já chamar ele para cantar aqui. Que corre suavemente ao encontro do mar. Veja, de onde sai o rio da vida? De onde ele flui? Do trono de Deus e do Cordeiro. Mas ele sai de lá e volta para onde? Claro que tudo sai de Deus e volta para Deus. É uma pulsação só do eterno coração de Deus. E isto atingirá todos os súditos do reino harmonioso do nosso Pai. Não dá desejo de estar lá? De findar tudo isto aqui? Sim, é como... Já pensou os grandes rios que temos, como o rio Amazonas? Está sempre derramando água no grande oceano Atlântico. Sempre está derramando água no Atlântico. Houve um capitão que procurava água, não é? Lá nos velhos tempos. E ele sinalizou freneticamente para a água. Queria de todas as formas. E o capitão do navio disse: deixe os seus baldes, puxe água para dentro. Espera aí, estamos já há quanto tempo em deriva no mar? Você não pode tomar água salgada. Você sabe disso. Você tomar água salgada, você começa a desidratar, não é? É pior. É melhor você rachar os beijos, beber as lágrimas, se ainda sair algumas.
do que você tomar água salgada se você estiver em alto mar. A lágrima, agora ele estava afinado, viu? Com medo agora. Lágrima também é salgada, né? Pois bem, mas pelo menos umidifica os lábios, né? Resultado: daqui a pouco, depois de sofrerem tanto, sede, não sei quantos dias já vinham assim. Daqui a pouco o capitão disse: lancem seus baldes, pode pegar água à vontade para todo mundo beber. O que é isso, capitão? É água salgada. Ele disse: não, desçam seus baldes, puxe para dentro. É água salgada. Ele disse: não, é água pura e limpa. Mas como você sabe? É que o Amazonas está correndo, despejando água limpa na água salgada e está criando um caminho claro de água limpa. Amém? Isto é paz. É assim que você pode beber água doce dentro do mar. É só um desemboque do rio Amazonas. Ali vai ter água doce. Onde estamos? Estamos no local que já pode ser bebida a água. Vê? Então, como você gostaria de pulsar com alegria e louvor? Pulsar com a alegria de Deus. Às vezes você diz: eu era feliz quando alguém me elogiava, e a adrenalina ia no auge, quando eu recebia elogio, quando isso, quando aquilo. Irmãos, é por isso que falamos tanto sobre a paz de Deus. Temos tantas pregações que nos mostram sobre estas coisas. Nós temos os estudos sobre Melquisedeque, que já colocamos nas mãos de vocês. Uma boa parte da série sobre Melquisedeque, onde apresenta Melquisedeque como rei da paz. E ele oferece um símbolo. Ele é o Deus da paz, o rei da paz, o príncipe da paz e assim sucessivamente. Quando falamos sobre esta paz, que estaremos pulsando paz no novo céu e nova terra, não é como a paz que o mundo oferece, porque estamos falando da paz que Jesus dá. E é claro, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, isto era o cumprimento do que ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Porém, as igrejas interpretaram isso e disseram que tem que saudar com a paz do Senhor, senão não tem aquela paz que Jesus dá. Aí outra igreja interpreta e diz: não é a paz do Senhor, não, é a paz de Deus. Eu disse: não, é a paz do Senhor Jesus. Se não for assim, não vale. Não estás falando dessa paz, porque esse Pai do Senhor, que cara, a mim deve não sei quanto. Isso é paz? Pura hipocrisia, religiosidade, espírito religioso. A paz que Deus te dá é outra paz. A paz que Deus te dá faz você orar pelos seus inimigos, faz você interceder pelos que vos maltratam e vos perseguem, faz você ser uma nova criatura. É a paz no meio da guerra, no meio da tempestade. Agora, a paz que o mundo oferece é diferente. Quando eles dizem que está tudo segurança, então é que vem tempestade. Pode esperar que vem coisa ruim pela frente. O índio tem a paz dele, eles até fumam o cachimbo da paz. Eles fazem seus acertos, se sentam em roda de uma fogueira e fumam o cachimbo da paz. E daí a pouco a paz deles virou fumaça, né? A paz deles virou fumaça, daqui a pouco estão guerreando de novo. Quantos países já fizeram tratado de acerto de paz? Mas vivem em guerra. E não pense que país que vive em guerra é só aqueles países que estão matando um ao outro, atirando e tal e tal. Tem uma guerra que causa muito mais morte do que as mortes que se apresentam nas guerras normais e naturais. Você não imagina que guerra está sendo travada em nosso país. Quantos que estão morrendo, quantos inocentes morrem por dia, quantos abortos são cometidos por dia em nosso país, porque o país está em guerra. Há leis, projetos de leis, há brigas no Senado, no plenário, seja o que for para aprovar ou desaprovar, e todas essas coisas, e enquanto isso eles vão empurrando, vão ganhando tempo, e as clínicas
e estão aí praticando isso dia e noite, uma máfia que não tem tamanho. E depois, direitos humanos para lá, direitos humanos para cá, tudo isso é uma grande mentira, é uma grande safadeza. Falamos um pouquinho disso no culto de ontem, sobre verdade e mentira, não é? Ok, eu acredito que já podemos encerrar, né? Já chegou o meu horário, mas vamos só ler algo aqui, um pouquinho. Nós vamos ecoar e pulsar com a paz, alegria e louvor na realização da avaliação completa de Deus. Assim é, quando Deus recebe alguma glória, que é quando nós entendemos o que Ele está fazendo. Dá glória a Deus, irmãos. Oh, glória a Deus, oh glória, oh glória, oh glória. Você acha que isso é dar glória a Deus? Você dá glória a Deus, glória e honra a Deus, quando você entende o que Deus está fazendo. Quando você compreende o plano de Deus, então você dá honra, louvor e glória, porque você não tem apenas um mantra para recitar, você não tem um credo para recitar, você tem em atuação o espírito de revelação e de entendimento. Você compreende o plano, a obra, o trabalho de Deus. Você vive por isso. E é com a sua vida de dedicação, cooperando neste plano, como lemos ontem, na terceira carta de João, no culto que tivemos lá, irmã Lindaura, sendo cooperadores da paz. É cooperando com o plano, alinhando-se ao plano de Deus, alinhando-se à vontade de Deus, que você dá a Deus honra, louvor e glória. Não é com palavras. Não, senhores. O que acontece? Quando você entende o que Ele está fazendo, e Ele faz o que Ele prometeu fazer, e nós sabemos que é Deus que está dando a Ele glória, porque esta é a verdadeira avaliação. Sim, senhores. Nós dizemos, sim, isso é Deus, isso é Deus. Oh, aleluia, isso é Deus. Os fariseus não sabiam quando eles viram a Deus. Quantos bispos e presbíteros e grandes pessoas entenderam ainda o profeta? Quantas religiões, quantas denominações entenderam o linguajar de William Branham? Ninguém, dificilmente. Agora, isto aqui, nesta grande cidade que estamos observando, futuro, a terra ecoa e pulsa com a paz, alegria e louvor. E para a realização da avaliação completa de Deus, para uma manifestação contínua do resplendor de Deus. Veja isso. Uma manifestação contínua do resplendor de Deus. Por que você pulsa? Isto é, uma manifestação contínua da vida. Enquanto estiver pulsando, você está com vida. Se o coração fracassar, coloca o marca-passo. Não sei se é bem para isso. Isso me veio na mente agora. Parece que o marca-passo é para ajudar o coração a bater, não? Parece que é para isso, né? Então, a pulsação contínua mostra que a tua vida continua. Então, nesta nova terra, haverá ecoação e pulsação da paz, alegria e louvor. Realização plena, avaliação completa de Deus. Para quê? Para manifestação contínua do resplendor de Deus. Uma manifestação contínua do resplendor de Deus. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem temor, nem angústia, nem lágrima, nem nada. E a paz estará sempre pulsando para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. É exatamente isto do que estamos falando. Viu?
manifestação contínua do resplendor de Deus. É isto que fala no livro de Hebreus. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, o qual é o resplendor da verdadeira avaliação de Deus. Você crê que você e eu podemos ser a verdadeira avaliação de Deus na área específica que Deus nos quer, que Deus te quer? Você tem que fazer parte da verdadeira avaliação de Deus, na área que Deus quer você atuando. Temos que crer nisso, porque Ele vai nos mudar de etapa em etapa, de entendimento a entendimento, de glória em glória, até sermos conforme Ele. Veja que Ele nos coloca conforme a imagem de seu Filho. E seu Filho diz: seja conforme o vosso Pai Celestial. E nós seremos tão diferentes do que somos, mas tão diferentes, que se você pudesse ter uma visão de mim lá, você dizer: não pode ser, irmão Rosendo, de jeito nenhum. Não pode ser aquela coisa esquisita. Não pode ser. Seremos muito, muito diferentes do que somos. Sim, senhores. É por isso que Paulo chamou por isso. Paulo falou disso, ele clamou por isso e disse que eu posso ser uma parte da ressurreição dentre os mortos. E isso foi quando ele viu Deus. E viu que Deus faria isso. Mudaria as pessoas do mortal para o imortal, da corrupção para a incorrupção. E nós lemos isso no livro de Jó, lemos isso em toda a Escritura, e o certo é que você chegará a isto, se você estava no plano de Deus, e agora, ao plano ser mostrado a você, você simplesmente diz: Senhor, assim seja. Que esse cumprimento chegue a acontecer. E eu quero fazer tudo para estar também cumprindo a minha parte neste plano. Amém? Deus abençoe, amados irmãos. Irmão Vicente faz a oração final. Obrigado aos que vieram nesse culto. E até o próximo, se o Senhor nos permitir. Aqui tem um folheto evangelístico, vocês podem levar para dar de presente para alguém, para convidar outras pessoas e assim sucessivamente. Muito obrigado. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus te guarde. Amém. Amém. Feche seus olhos. A tua paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivo para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivo para viver. Oremos. Bondoso Pai, é no amoroso nome de Jesus Cristo que nós fechamos nossos olhos e levantemos o nosso pensamento a Ti nesse instante, te agradecendo, ó Pai, pela simplicidade do Senhor, ter descido numa hora como esta no meio do Teu povo, um povo moribundo, um povo indigno, ó Pai, de ter uma tal presença grande do Senhor no nosso meio. Te damos graças por isso, que essa simplicidade possa ser transmitida em cada um de nós nesta hora, que possamos ser pessoas simples, pessoas reconhecedoras da graça e a misericórdia do Senhor. Assim nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, aqueles que estão acompanhando conosco nesta hora. Pai, eu lembro de meu filho e a sua família ali no sul, acompanhando este culto. Que a bênção deste culto possa atingir cada um de Teus filhos, numa hora como esta. Aqueles que estão no leito de enfermidade, possa receber a sua cura, possa receber a sua libertação, porque o libertador está aqui, ó Pai. Muito obrigado por isto. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ajuda a retornar de volta aos nossos lares. Assim que o Senhor nos trouxe até aqui, leva-nos, ó Pai, guardado debaixo de Tuas santas mãos de misericórdia. Abençoa este pequeno tabernáculo, aonde este povo se reúne, ó Pai, em torno de Tua palavra. Esses irmãos que têm vindo até aqui, que a graça do Senhor os acompanhe de volta, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Abençoa o outro e até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.
Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Obrigado, rapaz. Obrigado a você. Deus te abençoe. E assim, amados irmãos, estamos encerrando mais uma transmissão ao vivo e agradecemos a Deus pela presença à distância de cada um de vocês. Tenham todos uma semana abençoada por Deus.